Talvez você olhe para esse desenho da Liga da Justiça e lembre dos seus melhores momentos enquanto você estava almoçando para ir para a escola, né? Ou almoçando depois de voltar da escola, quem sabe? Mas você sabia que ele tem um episódio final? Sim, um episódio que conclui toda essa saga que a gente já viu até agora. E olha só, na minha opinião, na minha humilde opinião, esse é um final que supera e muito qualquer um dos filmes em live action que já foram feitos até hoje do DCU, viu? É um final digno e honroso para uma série que marcou tanto os nossos corações, né, galera? Chega mais que agora eu vou te contar detalhadamente como é que foi esse final de Liga da Justiça. O episódio final tá na 5ª temporada, episódio 13, que se intitula Destruidor. Claro que antes de ir direto pro final, eu tenho que te dar um breve contexto do que vinha acontecendo anteriormente. Até porque esse final ele é composto por 2 episódios, tá? Parte 1 e parte 2. Na parte 1 a gente tem um episódio completamente focado no Luthor e na sua equipe. Ele tá tentando de qualquer forma trazer o Brainiac de volta para alcançar aquela forma super poderosa que ele alcançou anteriormente. Pois é, aquela forma era tão poderosa que nem mesmo a Liga da Justiça inteira conseguiu bater de frente com ele. O único que conseguiu derrotar ele foi o Flash com seu soco de massa infinita, que convenhamos galera, é muito apelão, né? Porém, nessa tentativa de se tornar um deus novamente, ele falha consecutivamente por falta de recursos necessários. Apesar de estar sempre falhando, o Luthor ainda foi avisado para parar com isso. Quem avisou isso foi nada menos do que o Metron. Esse cara é uma espécie de observador, sempre interessado em observar o desenrolar dos eventos de importância cósmica, né? Para isso, ele utiliza a sua incrível e poderosa poltrona Mobius, inventada por ele, e possui um sistema de teleporte que lhe permite não apenas viajar no espaço, como no tempo e em outras dimensões. Como um bom observador, ele está sempre presente nesses eventos importantes. Ele até alerta o Luthor de que se ele continuar fazendo isso, ele vai ter que arcar com consequências severas. Vai se arrepender da sua decisão. Todos nós vamos. Mesmo com esse aviso, o Luthor ignora e continua com seu plano, mas como sempre, ele falha miseravelmente. E é claro que ele fica completamente bolado com isso tudo e desconta em qualquer pessoa que passa por perto dele. E quem mais sofre com isso é Tala, que é aquele tipo de mulher que fica com qualquer cara que esteja no topo ali da organização. Bom, isso tudo acaba fazendo ela voltar pro Gorilla Grodd, que é aquele macacão antigo e líder da sociedade secreta dos vilões. Ela solta o Grodd da prisão e gera uma rebelião com grande parte dos integrantes da equipe que preferem o Grodd na liderança ao invés do Lex Luthor. Isso tudo com certeza gera um conflito entre metade da equipe, mas o Grodd e a sua turma são derrotados e mandados para o espaço. No final de tudo, o Luthor consegue usar a Tala como condutor mítico para retirar a essência cósmica, que seria capaz de construir Brainiac novamente com base nessa energia gerada por ele. Mas para deixar todo mundo de cabelo em pé, menos o Luthor, o cara é carequinha, né? Vocês pegaram a referência. O cara que aparece ali é nada mais do que o Darkseid. Pois é, um dos vilões mais poderosos de todo o universo da DC agora está de volta após ter sido derrotado pelo Superman. E já que o Luthor e nem mesmo toda a sociedade secreta é capaz de vencer esse cara, eles são completamente derrotados e têm a sua nave totalmente destruída. Em questão de pouquíssimo tempo, o Darkseid já volta para o seu planeta natal que estava em meio a uma guerra civil. E apenas a sua presença já é o suficiente para parar essa guerra, tá? E ele rapidamente então começa a montar o seu exército com um único intuito, galera: se vingar do Superman depois do Superman tentar matar ele. E claro, ele está atrás também da equação antivida. A equação antivida, para quem não sabe, é como se fosse a manopla do Thanos, só que pro Darkseid. Esse poder, ele dá ao seu usuário a capacidade de controlar todas as formas de vida sencientes do universo, destruindo todas as vontades individuais e fazendo eles se curvarem ao propósito maior do usuário da equação da antivida. É basicamente uma forma de controle mental absoluto. Que sinistro, né, galera? Naquela explosão total do QG, a sociedade já estava prestes a morrer, mas por sorte, o Sinestro conseguiu salvar a organização com os poderes do seu anel. O que levou eles até a base da Liga da Justiça. E é aqui que finalmente a gente chega no episódio final, onde a gente tem o encontro da sociedade com a Liga. Chegando lá, a sociedade vem alertar sobre o perigo iminente que a Terra está prestes a sofrer. E claro, os nossos heróis eles agradecem o recado e dizem que agora os vilões vão voltar para suas celas. Isso, claro, deixa eles completamente irritados e faz com que eles estejam prestes a lutar com toda a Liga. Mas nesse exato momento, o Senhor Incrível aparece dizendo que incursões espaciais estão se aproximando da Terra. E com isso, eles logo percebem que se trata então do Darkseid e das suas forças. As forças do Darkseid simplesmente chegam em cada canto do planeta Terra com o seu exército imenso que consegue atacar diversos dos países e monumentos mais importantes aqui. Um alerta total então é emitido imediatamente no planeta da Liga, para alertar que uma ameaça de nível Ômega está se aproximando. Só que aqui a gente tem um impasse, tá, galera? O Superman não confia de jeito nenhum na sociedade. Ele diz que vai trancar todo mundo ali numa cela. Porém, eles não querem ficar presos, né? Enquanto o mundo tá sob ataque ali. Quem que gostaria de ficar preso enquanto o mundo tá sendo atacado, pô? Eu, particularmente, ia querer fazer alguma coisa. Tenho certeza que você também ia querer. A única coisa que resta, então, ao Batman é dar uma última cartada de confiança ao Luthor e à sua equipe.
Bom, mas de fato, o Luthor realmente quer participar da luta. Afinal, Darkseid matou o Brainiac, né? Chegando ao ponto de fazer a voz do robô sumir da cabeça do Luthor. O Luthor diz que quer se vingar quando isso acabar, mas depois que acabar toda essa treta, tudo vai voltar ao normal. Mas até isso, a gente tem uma aliança improvável aí, Liga da Justiça e Sociedade Secreta. Cada um deles são mandados em grupos para lutarem juntos contra as forças do Darkseid. Entre eles ali, nós temos os heróis da Liga da Justiça e os vilões da Sociedade Secreta lutando juntos para proteger a Terra. Todos eles unidos para um único propósito, sentar a porrada no Brainiac. E o legal disso tudo é que a gente tem um take da batalha de cada um deles, o que acaba sendo muito legal de se assistir, né, pô? É porrada ali todo instante, é o que a gente quer ver. O bom mesmo é que apesar de toda essa batalha estar sendo passada em um único episódio de 20 minutos, eles conseguiram encontrar essa forma diferente de mostrar como está sendo o decorrer da luta em cada canto. O que, consequentemente, galera, dá um tempinho de tela considerável até mesmo para aqueles personagens que a gente não teve tanto aprofundamento assim ao longo da série, ao longo do desenho, né? Aqueles personagens que a gente não viu tanto. Mas o destaque mesmo vai para o nosso trio, Superman, Batman e Lex Luthor. Eles vão para o centro da batalha onde se concentra a maior parte de inimigos, incluindo ele, o Darkseid. O cara já chega colocando medo em qualquer um com uma das falas mais sensacionais aí do desenho. Preste atenção, Kal-El. Tudo o que acontecer daqui para frente será culpa sua. Os céus cuspirão fogo, os oceanos ferverão e as ruas ficarão cobertas por sangue. Só depois de todo esse sofrimento, irei acabar com a sua vida. Com essa frase impactante, ele mostra que realmente é o verdadeiro vilão do desenho, né? A batalha se intensifica e o Darkseid toma qualquer vantagem possível pra cima dos três. Ele bate, bate e bate muito no Superman, galera, dá muita porrada nele. Já em relação ao Batman, ele consegue dar uma voadora no Darkseid, tá? O Batman é zica, né? Mas tem muita dificuldade em manter uma luta ali. Afinal, qualquer ataque desferido pelo Darkseid pode ser mortal pro morcegão, né? Pro nosso Batman. Já o Luthor, a gente não precisa nem falar nada, né? Ele não consegue fazer absolutamente nada contra o Darkseid e no final ainda sai correndo desesperado, pô. Só que no meio dessa fuga, o Luthor encontra o Metron, que estava apenas observando. Ele até pergunta se o cadeirante vai ficar apenas olhando enquanto a Terra é destruída, mas o Metron lembra o Luthor de que tudo isso é culpa dele. Se não fosse a sua teimosia em trazer o Brainiac, nada disso estaria acontecendo. Mas para dizer que não ajudou em nada, o Metron afirma que só tem uma única forma de derrotar o Darkseid. E assim, ele leva o Luthor para um local misterioso. Enquanto o Luthor está fora de combate, o Superman e o Batman conseguem lutar de forma conjunta para equilibrar a batalha contra o poderoso Darkseid. E o Superman, que até então só tinha apanhado, agora consegue bater no seu oponente e chega ao ponto de encurralar ele na parede. E é aqui que a gente tem um momento que é lembrado por grande parte dos fãs da Liga da Justiça, galera. Nessa cena, o Superman diz como é o sentimento de viver num mundo que é de papelão pra ele. Afinal, se ele usasse todo o seu poder, com certeza, galera, ele ia destruir as coisas aqui do planeta. Mas contra um monstro como o Darkseid, ele não ia precisar se segurar. E é aí então que o Superman dá um dos socos mais fortes que ele já deu na série inteira. Enquanto o Superman tá dando o seu melhor ali na batalha, o Luthor chega com o Metron num lugar onde ele chama de o Muro Original. Por trás desse muro tá o maior segredo do universo. O Metron afirma ali pro Luthor que as pessoas de QI baixo não iam suportar o tamanho do poder que o Luthor estava prestes a presenciar. Mas mesmo assim, ele cai pra dentro sem doar. E é então que o Luthor atravessa esse muro com a ajuda do Metron e alcança um dos maiores poderes do mundo. A cena é cortada e a gente finalmente vê o desfecho da luta entre o Superman e o Darkseid. Apesar do Superman ter demonstrado uma certa superioridade ali na luta, o Darkseid conseguiu reverter a situação e se colocou à frente do guerreiro de Krypton. Porque quando o Superman estava prestes a vencer a batalha, o Darkseid surpreendeu com uma das suas armas mais letais. Uma arma de choque que causa a maior dor possível no corpo da vítima, que é aumentada 1000 vezes para que ele sofra ainda mais. E só para você ter uma noção, a voltagem estava numa escala tão estratosférica que foi possível a gente ver até mesmo o exoesqueleto do Superman com tamanha intensidade da energia. Imagina o tamanho do choque, imagina a força que ele colocou, né? Com o Superman no chão, Darkseid já prepara sua arma final para acabar com ele de uma vez por todas. Para isso, ele ia usar a sua arma de kryptonita afiada. Seria mais do que o suficiente para matar o Superman, né? Quando ele estava prestes a terminar com isso, alguém aparece por trás dele. Adivinha quem é? Sim, o Lex Luthor, que chega todo estiloso, dizendo que possui uma única coisa que o Darkseid procura nesse momento. E essa coisa nada mais é do que a equação antivida. E sim, isso já é mais do que suficiente para deixar o Darkseid hipnotizado pelo poder. Ele vai até o Luthor e os dois seguram essa arma. Só que de repente, ambos somem do mapa. Simplesmente desaparecem, galera. Fazendo com que não apenas o Darkseid deixasse a Terra, como também todo o seu exército parasse com a batalha. E fica tranquilo aí que já eu te explico o que aconteceu, tá? Enfim, com o Darkseid longe da Terra, é óbvio que a vitória seria da Liga da Justiça e da Sociedade, né? No final, galera, só resta aos nossos heróis lidarem com o fato de que um dos seres mais podres do planeta Terra
foi o responsável por salvar o mundo inteiro. E agora que o perigo já passou e o Luthor já não estava mais aqui para liderar a sociedade, os vilões ficam sem norte. Mas como forma de agradecimento por terem ajudado a Terra, o Batman dá 5 minutinhos aí para a sociedade para que eles fujam dali, para que eles ralem peito antes que a Liga da Justiça corram atrás deles e capturem eles, né? E pois é, até mesmo o Superman se surpreende com o ato do seu amigo e diz que ele amoleceu com o tempo, né? E numa cena muito bonita dos integrantes da Liga da Justiça descendo as escadas, a gente tem um grande desfecho de uma das séries que mais marcaram as nossas vidas. Galera, fala a verdade, né, pô? Mas afinal de contas, o que foi que aconteceu com o Luthor e com o Darkseid, pô? A gente ficou sem resposta, né? Bom, a gente não tem uma resposta oficial, até porque a gente nunca teve uma sexta temporada pra dar continuidade aí. Mas, até mesmo esse muro original é um dos maiores mistérios da DC. Tudo que a gente sabe é que essas estátuas que estão nesse muro se tratam de deuses ou entidades que tentaram passar do muro, mas falharam miseravelmente. Ela é basicamente a fonte de tudo, fonte não só desse universo, como de todo o multiverso. Ou seja, é o extremo do universo, tanto que o próprio Metron diz que ele não se arrisca a chegar até lá. Mas o que será que tem lá, hein? É simples, galera, é a fonte. A fonte de energia que criou tudo, o que pode ser interpretado como The Present, né? Ou onipresente, o criador de todo o universo da DC. E sabendo que o Luthor foi o único capaz de atravessar a muralha, a gente pode dizer que ele teve acesso a um poder único, tá, galera? O poder que fez ele ter acesso até mesmo à equação anti-vida. Na minha opinião, ele não se matou, viu? Muito pelo contrário, tá, galera? Ele provavelmente deve ter conquistado um poder que vai além de qualquer coisa. A gente viu que ele se teletransportou sozinho pra Terra, o que dá a entender que ele adquiriu novas habilidades sim. Mas é aí que a gente tem um porém. Se ele estava tão poderoso assim, por que ele simplesmente não matou o Darkseid e começou a viver como um deus? Afinal, era o que ele queria, não é? Aí já fica meio difícil da gente entender, tá, galera? O que a gente pode supor é que o Luthor precisava do Darkseid para alguma coisa. Seja para trazer o Brainiac de volta ou para usar o corpo dele como fonte de energia para algo. Enfim, o fato é que o Luthor não se sacrificou, ele apenas usou o poder do Darkseid para alguma coisa que a gente infelizmente nunca vai descobrir. Já faz quase 20 anos que essa série terminou e a gente não teve uma continuação até os dias de hoje. E você se lembra de ter assistido esse episódio? Comenta aqui embaixo agora o que você achou, tá bom? Eu vou ler os comentários, vou dar MEI e vou responder todos eles, hein? Se puder, galera, já clica no botão de se inscrever aí, é rapidinho e vai ajudar bastante a gente aqui. Vai estar contribuindo muito pro nosso trabalho aqui no YouTube, galera. É difícil de crescer? Sim, mas com a sua ajuda não é impossível, tá bom? Tamo juntão, aguardo você no próximo vídeo. É nóis, valeu, fui!